Bom, pessoal, vamos dar continuidade então aos componentes visuais em JSF. Vamos para a segunda parte. Vamos falar sobre botões e links, textos, imagens, bibliotecas de recursos, que é bem interessante, que dá para fazer versionamento em imagens, JavaScript, CSS, mensagens e repetição. Botões e links. A gente tem 5 tipos de botões e links. 2 botões que a gente faz com H2.command button e o outro com H2.button. A diferença entre os dois é que o command button ele é ligado com o manage bin, então significa que pelo atributo action eu consigo invocar um método do manage bin. E o H2.button ele renderiza um botão que faz uma requisição via GET para outra página do sistema. A diferença que a gente vê entre o command button e o button, que indica para onde que ele vai ser redirecionado, é que no command button você coloca no action e no button você coloca no outcome. Para fazer links você faz com h2.command-link e h2.link, a mesma diferença. Então o command-link ele submete via post, assim como o command button, para um método do ManageBin. Você coloca isso no atributo action, e o h2.link ele submete via get para uma página do sistema, e o atributo que indica para onde que ele vai ser submetido é o outcome. Para fazer links externos, h2.output-link, que ele faz o link para vocês. A gente vai ver alguns exemplos agora. Aqui os componentes, o tipo do componente, o tipo de submissão e o destino. Todos esses primeiros 4 componentes aqui, o destino é uma página JSF, de dentro do JSF. Os 2 primeiros são botões, o command button faz post e o button faz get. O command link e o command link faz post e o link faz get. E o output link é quando ele quer redirecionar, né, um link que vai para uma página externa do JSF via get mesmo, é um link. O botão de ação command button, ele renderiza um input type submit, que quando você clica, ele submete o formulário via post. Ok? Então, o command button sempre submete o formulário via post. Os atributos do H2.command button são value, que tem o texto do botão, o action, o método do ManageBin a ser chamado, claro que com a sintaxe da Expression Language. Action Listener significa que você consegue colocar mais um método que vai ser invocado quando ele for para o JSF. O type é o tipo do botão a ser renderizado, por default ele gera o botão do tipo submit. Um image com a URL do caminho da imagem para ele renderizar um botão de submit. Disabled, style class e eventos. Aqui um exemplo no JSF, você tem um command button aqui. No action você indica qual é o método do ManageBin, né? ManageBin, ponto, o nome do método que você está invocando. E botão de comando aqui no value é o texto. Ele renderiza um input do tipo submit. Ó, o value aqui, ó, ele coloca no value, renderiza um botãozinho no browser. Já o command link ele gera um ahref, quer dizer, um link, só que este link, ao ser clicado, ele submete o formulário também, quer dizer que o JSF ele coloca um script, JavaScript na tua página, para que quando você clique nesse link, ele submeta também via post. Os atributos são praticamente os mesmos, né? Só não tem o image ali, mas tem esse type, né? O recurso do link, o style sheet do link, daí tem o image, o action listener, o action, o value. Aqui tem um exemplo, ó. Command link, mesma coisa, o action indica para onde que ele vai no ManageBin, value é o texto do seu link. Aí ele vai renderizar um script, /script, que contém aqui um script em JavaScript para fazer a submissão do formulário e vai renderizar no command link o ahref, tá? Chamando o script que você colocou. Tá? Ele renderiza um link, mas quando você aperta o link, ele submete via post. A tag h2.button renderiza um botão, só que esse botão ele não submete, ok? Ele só joga para outra página, ele faz uma requisição via get normal. Aí você tem os atributos value, outcome, que é o nome da página para onde ele vai, sem o XHTML. Ele vai passar pelo JSF, mas ele não vai fazer uma submissão. Image, style disabled, style class e eventos. Aqui o exemplo, h2.button, outcome test. E o value, o nome do botão. Aí olha só, ele está renderizando um botão que quando for fazer o onClick, ele faz uma chamada para teste.xhtml, bem simples, e renderiza um botãozinho. Já o h2.link, ele renderiza um ahref simples, uma requisição via get, value, outcome, também os mesmos atributos. Tá aqui, ó, um h2.link, ele só renderiza um
a href, renderiza um link para vocês. A única diferença é que, por exemplo, esse Outcome Test aqui, ele é um elemento do JSF, então automaticamente ele coloca o nome do projeto, /faces, para indicar para o JSF que isso aqui é uma página XHTML do JSF. Já se você fizer um output link, ele também vai renderizar um href, mas ele não vai colocar aquele faces na frente, quer dizer, o destino desse output link não é uma página do JSF, é uma página externa. Então tá aqui, ó, output link com uma página externa, eu coloquei um output text aqui, ele vai renderizar isso aqui para nós. Tá? Veja que ele não coloca faces nem nada, ele só pega o que você colocou no value e coloca no href. Então é assim que a gente faz os links e botões, tá? Aqui tem um exemplo de código, aqui tem output text com uma ação, aí tem um texto antigo, né? Aqui ó, um texto aqui, né? Output text com um texto, aí tem um input text com o texto, aí tem o command button, ação botão, tem o command link, ação link, tem um botão que vai para teste, um link que vai para teste e um output link só para a gente ver como é que funciona o link para o Google. O nosso ManageBean tem que ter dois atributos, texto e ação. Por que tem que ter esses dois caras? Porque eu estou usando eles aqui, ó, texto aqui embaixo e ação aqui. Para isso eu tenho que ter o setter e getter. E aí tem um método ação botão, que só coloca na ação lá, pressionou o botão, e ação link, pressionou um link. Porque daí quando eu voltar aqui e mandar mostrar a ação, ele vai dizer, olha, você pressionou um botão, você pressionou um link. E aí você vai ver que a submissão vai funcionar. Tem que ter um teste XHTML, porque senão esses botões e links aqui que vão para o Outcome Test não vão funcionar. Então agora eu peço que vocês pausem o vídeo, tentem fazer esse exercício funcionar, vejam o funcionamento deles, não só execute e funcionou, mas vejam se vocês entendem o funcionamento para vocês poderem pegar o jeito de fazer botões e links, ok? Textos. Duas tags para manipular textos, tem h2.output text e h2.output format. Elas são bem simples. A gente já usou output text, por exemplo. Tá? O que for escrito no atributo value é apresentado e o output format eu consigo colocar alguns fragmentos de formatação via parâmetros. Eu vou mostrar para vocês. Então, output text a gente já sabe como é que é, né? Insere textos no documento. Para textos estáticos você não precisa usar, a não ser que você queira manipular esse componente de alguma forma. E é recomendado quando você tem a renderização condicional, esse é o atributo rendered que eu vou contar para vocês mais para frente, se eu quero esconder ou não algum texto. Quando você quer usar formatação com CSS, né, style class, style, daí ele renderiza um span para vocês. E se eu precisar usar ou manipular esse texto com Ajax, então daí vale a pena você usar um output text. Olha o exemplo aqui, output text, value, que vai ser apresentado e ele vai renderizar, como eu estou usando uma classe, ele vai renderizar um span. Já o output format, eu consigo colocar trechos dentro da minha string que são parâmetros, por exemplo, chave 0, chaves 1, chaves 2, que eu consigo manipular e montar uma string inserindo pedaços da minha string nesses parâmetros aqui. Para fazer isso, dentro do output format, eu uso a tag f2.param. Também eu posso renderizar condicionalmente, fazer formatação CSS, utilizar Ajax, etc. e tal. Aqui tem um exemplo, output format, meu nome é 0 e tenho 1 anos. E aí eu manipulo aqui f2.param, f2.param. Ele vai renderizar, meu nome é Maria, tenho 20 anos, vai colocar os valores aqui dentro, tá? Se você precisar fazer isso. Claro que aqui eu estou usando textos estáticos, mas eu posso trazer isso de um contexto, posso trazer isso de um bin, do ManageBean no caso, posso fazer o que for necessário, tá? Só estou mostrando como é que funciona o output format mesmo aqui. Agora eu peço que vocês parem o slide, rodem o exemplo de texto, façam funcionar, vejam se tudo funciona tranquilamente ali, antes de continuar. Imagens. Para você colocar uma imagem numa página JSF, você pode usar a tag h2.graphicImage. Claro que você pode colocar o HTML simples lá, normal, mas vale a pena usar o GraphicImage. Então ele apresenta a imagem setada no atributo value, né? No value você coloca o URL e você usa os atributos que a gente tem também no HTML, tá? Então, por exemplo, h2.graphicImage, value, /fotos, /foto.jpg. Beleza? Se você colocar um GraphicImage assim, ele vai renderizar um IMG para vocês. Tá vendo? GraphicImage
renderizou o IMG e mostrou a imagem no browser. A principal sacada do Graphic Image é a possibilidade de você usar a biblioteca de imagens. Então, para usar a biblioteca de imagens, o que você faz? Dentro do seu projeto, na raiz da aplicação, você cria um subdiretório chamado Resources. Tá? Então, vai lá, cria uma pasta Resources. Dentro dessa pasta Resources, você vai criar um diretório de biblioteca. E você vai usar o atributo Library para colocar esse nome de biblioteca ali. Então, por exemplo, Graphic Image, Library Photos, Name Photo JPEG. Significa que ele vai pegar dentro de Resources, do diretório Resources na raiz da aplicação, /fotos, /foto.jpg. Tá, só por isso não é interessante, mas eu consigo também usar versionamento disso, que a gente já vai ver daqui a pouco. Além das imagens dentro do Resource, eu também consigo colocar CSS, consigo colocar JavaScript, tudo dentro do diretório, dentro do Resources. E aí fica fácil de eu mexer, de atualizar esses Resources, essas imagens. Fica muito mais simples do que eu deixar as imagens jogadas em algum lugar. Aqui tem um exemplo, ó. Esse aqui eu usei o Nautilus na época. Aí você tem lá, isso aqui é um projeto do NetBeans, dentro da pasta web, junto com o MetaInf, né, e o WebInf aqui não é dentro, tem uma pasta chamada Resources, tema 1, IMG, e daí tem uma imagem, um JPEG. Esse Resources, quando eu coloco uma pasta aqui dentro, eu estou dizendo, olha, essa pasta aqui então é uma biblioteca, ok? E aqui eu estou usando uma imagem. Para fazer aquele cara funcionar, eu faço assim, Graphic Image, Library, tema 1, Image, IMG, name, né? IMG /tuxjpg. Veja, tema 1, que é o nome da library, IMG /tuxjpg. Eu também consigo definir bibliotecas para JavaScript e CSS, aí eu tenho duas tags, que eu vou contar mais para frente, mas é basicamente output script e output style sheet. Essas duas tags aqui, o que elas fazem? Elas vão no diretório Resources, na biblioteca tema 1, no subdiretório JS, /func.js e adiciona o script, o JavaScript ali. Eles vão na biblioteca tema 1, né, no library tema 1, embaixo da pasta Resources, no subdiretório CSS /estilo CSS e adiciona esse CSS na sua página. Para fazer o versionamento é muito simples. Então, você consegue criar dentro da pasta da sua biblioteca subdiretórios com o nome da versão, por exemplo, 1_0, 2_1. E aí, quando você chama no JavaScript, no JSF, você não diz qual versão você está usando, ele sempre pega a mais atual. Então, fica simples de você atualizar as suas imagens, atualizar os seus scripts e manter o histórico. Você não consegue dizer qual é a versão que você quer, ele sempre pega a versão mais atual, mas já ajuda bastante. Então, olha só, aqui dentro da pasta Resources, eu tenho uma biblioteca que eu chamei de default. Esse default não é um nome reservado, tá? Eu chamei de default, podia chamar de qualquer coisa. Aí eu tenho, embaixo de default, eu tenho um diretório 1_0 e um diretório 2_0, com a mesma estrutura de pastas e de imagens, IMG tuxpng e IMG tuxpng. Quando eu, no meu JSF, chamar ou mandar colocar uma imagem da biblioteca default chamada IMG tuxpng, ele vai pegar sempre a da versão 2, a mais atual. Beleza? Olha só. Graphic Image, biblioteca default, nome IMG tuxpng. Ele vai encontrar duas versões e vai colocar a versão 2.0 ou 2_0. Isso é versionamento. Para fazer os JavaScripts, como eu contei antes também, é a mesma coisa, só que daí output script, output style sheet, e você coloca dentro da library que você quer, você coloca o diretório que você quer, você coloca os teus scripts e eles vão ser colocados ali, tanto o script como o CSS. No output script aqui você consegue dizer aonde que você quer colocar o script, né? Qual é o target, né? No head ou no body. Agora eu peço que vocês pausem o vídeo, tentem fazer o exercício de imagem funcionar, criem a estrutura de biblioteca, criem a estrutura de versionamento e tentem carregar uma imagem dessa estrutura versionada. Coloquem duas imagens diferentes, em duas versões diferentes e vejam, constatem que a coisa funciona mesmo. Todos os componentes visuais do JSF possuem um atributo booleano chamado rendered. Esse atributo rendered, que por default tem o valor true, ele indica se você quer ou não mostrar esse componente. Isso aí é verificado lá na fase de render response, lembram das fasezinhas do JSF lá? E se ele tiver true, ele renderiza aquele componente, se ele tiver falso, ele não renderiza aquele componente.
Isso é usado para que o ManageBean consiga setar qual componente deve ser mostrado ou não. Então você consegue manipular isso dentro do ManageBean. Funciona muito simples, ó. Aqui eu tenho o output format normal, só que daí eu coloquei um atributo rendered. Esse atributo rendered aqui, ele está dizendo, olha, ele vai renderizar esse output format aqui, ele vai renderizar tudo isso daqui, se esse aluno mb.mostrarAluno for verdadeiro. Se ele for falso, ele não vai mostrar esse output format. Essa que é a lógica por trás do rendered. Eu consigo colocar, como isso aqui é uma expression language, eu consigo colocar uma expressão grande aqui também. Por exemplo, aqui eu vou mostrar oi, né, esse output text aqui, esse oi, só se a média do aluno for maior ou igual a 7 e o atributo mostrarAluno estiver setado, ou se a média do aluno for menor do que 7. A gente recomenda que vocês nunca coloquem lógica complicada nos atributos rendered, porque aí você estaria jogando lógica de negócio para dentro da tua tela, tá? Você estaria acoplando um pouco mais, então não é assim que a gente está trabalhando. Então a gente prefere que você, se tiver uma lógica como essa, coloque essa lógica dentro do ManageBean e torne mais fácil aqui o rendered. Faça o mostrarAluno simples e o mostrarAluno ter essa lógica. Aqui tem um exemplo, isso aqui é uma página, aqui tem um output text com aquela expressão grande lá, com aquela lógica grande. Aí tem um formulário, tem uma média, que você digita a média aqui, e tem um boolean checkbox que você vai dizer se você quer ou não mostrar. Então, que são as duas condições usadas aqui, a média e o mostrarAluno. Aí vocês executem esse trecho de código, façam ele funcionar, coloquem valores na média aqui que são interessantes, coloquem mostrarAluno, e vejam se realmente ele mostra e esconde o teu output text. Para fazer isso aqui funcionar, você precisa de um ManageBean que tem o atributo mostrarAluno e o atributo média com seus setters e getters. Lembrando que para um atributo booleano, o get dele na verdade é is mostrarAluno e set mostrarAluno. Aqui vai ser get média e set média. Então, antes de continuar, por favor, parem o vídeo, façam esse exercício funcionar e se habituem com o atributo rendered dos componentes JSF. Eu já contei um pouco para vocês sobre os componentes de organização. São dois, basicamente. O Panel Grid e o Panel Group. Não que a gente use eles, ok? Na verdade, a gente nem usa. A gente está usando aqui e eu vou contar para vocês porque eles estão disponíveis e se você precisar fazer alguma coisa tranquila, fácil, rápida, você consegue. Quando vocês forem desenvolver essas aplicações, provavelmente vocês vão usar uma biblioteca rica de componentes, como por exemplo o PrimeFace, ou vão fazer a tela de vocês usando um Bootstrap da vida. Você pode fazer, não tem problema nenhum, tá? Mas aí você tem dois componentes de organização, o Panel Grid, que ele cria uma grade ou uma tabela de elementos. Você diz em quantas colunas os seus elementos vão ser colocados e ele pega, por exemplo, se a minha coluna for 3, ele vai pegar de 3 em 3 e colocar ali dentro. Já o Panel Group, ele permite que você tenha dois componentes, por exemplo, agrupados e sejam tratados como um só. Essa seria a única diferença. Aqui tem um exemplo, ó, Panel Grid com colunas 2, aí ele vai pegar de 2 em 2, eu coloquei o espaço só para visualmente ficar fácil da gente entender, mas ele vai pegar de 2 em 2 e colocar um do lado do outro. Então aqui ele vai colocar um label e do lado vai colocar o input text. Aí vai pular linha, aí vai colocar o label e do lado vai colocar o input text. O Panel Grid vai ser renderizado para um table e vai ser apresentado assim na tela. Muito tranquilo, muito simples. Já o Panel Group é quando você quer agrupar. Por exemplo, aqui eu tenho o Panel Grid com duas colunas. Significa que ele vai pegar de 2 em 2. Então, isso vai numa coluna, isso vai na outra coluna, daí ele pula a linha. Como está agrupado, ele vai considerar isso daqui como um componente, então ele vai colocar isso numa coluna, depois isso na outra coluna, e aí pula a linha, ok? É só para isso que serve o Panel Group. Olha só, ele coloca os dois carinhas aqui, ó, input checkbox e o label na mesma coluna, no mesmo TD. É assim que eles fizeram essa manipulação aqui. Ele vai mostrar assim, ó, tem um checkbox esquisitíssimo aqui, mas ele vai mostrar dessa forma. Tabelas. Se você precisar fazer tabelas, você pode fazer com h:\datatable. Você tem, a princípio, dois atributos. Um atributo value, que contém uma lista de elementos para gerar dentro dessa tabela, e um atributo var, que a cada volta do laço que varre essa lista, ele vai representar um elemento da lista. Então, basicamente, o datatable, ele faz um laço. Um laço em cima do quê?
em cima da lista que você passar no value. Ok, e a cada volta do laço? A cada volta do laço, ele coloca um elemento dessa lista na tua variável var e aí você consegue mostrar. Para definir as colunas, você define com h:\column. Para definir cabeçalho, rodapé, mensagens que aparecem, você coloca f:\facet. É bem tranquilinho de fazer. Isso aqui é um esqueletão, ó, hDataTable barra hDataTable. Para cada coluna tem um hColumn, olha aqui, ó. E aí eu digo o que eu quero que apareça em cada coluna aqui dentro, tá? Mas do que vem esse dado da coluna? Bom, o DataTable eu já falei para vocês, ele faz um laço. Esse laço vai ser em cima do que está no value. Então, por exemplo, aqui o alunos.mb.alunos tem que ser uma lista de alunos. A cada volta desse laço, ele vai atribuir um aluno na variável aluno. E aí, em cada uma das colunas, eu mostro aluno.nome, aluno.idade, aluno.email, usando Expression Language. É bem tranquilo, tá? E funciona bem. Para fazer aquele cara funcionar, a gente precisa ter, então, no nosso aluno MB, uma lista de alunos, e lá no PostConstruct eu inicializei a lista, criei alguns alunos, criei vários alunos, e ele deve mostrar aquela lista para vocês, ok? A classe aluno precisa ter o nome, a idade e o e-mail e seus setters e getters também para fazer funcionar. Aquele exercício vai ser renderizado como uma tabela, então vai ter um table e um barra table, um tbody barra tbody e vai ter um tr barra tr, tr barra tr com os dados sendo mostrados. Vai ser apresentado no browser dessa forma. Agora eu peço que vocês, de novo, pausem o vídeo, façam funcionar aquele exemplo de tabela, uma tabela simples para ser mostrada, porque na sequência desse vídeo a gente vai mostrar como que a gente configura um pouquinho mais essa nossa tabela. Para definir cabeçalhos e rodapés, a gente vai usar f:\facet. O f:\facet tem um atributo chamado name que diz aonde que eu quero colocar esse cara, se é num header ou num footer. Ele fica bem simples assim, ó. Tem o meu hDataTable que a gente viu até agora e tem o barra hDataTable. Se eu quero que na minha tabela eu tenha um header, tá, que apareça para a tabela toda, basta eu colocar um facet dentro do hDataTable, fora da coluna, tá? Isso é importante, com o name header, com o texto que eu quero. Se eu quero um footer na minha tabela, eu coloquei aqui embaixo, ó, f:\facet name footer, e aí ele vai colocar isso ao final da minha lista. Se eu quero que as minhas colunas tenham um nome de coluna, um título de coluna, dentro da coluna, né, eu coloco facet header com o nome que eu quero. Facet header, o nome que eu quero. Facet header, o nome que eu quero. Isso significa que ele vai configurar o título da coluna. Se eu quiser um rodapé da minha coluna, basta eu entrar dentro da minha coluna e colocar name footer aqui no facet, o rodapé que eu quero. Aí essa minha coluna, ela vai ser renderizada para isso daqui, ó. Perceba que a lista de alunos que está aqui, que eu coloquei, ó, deixa eu voltar, lista de alunos que eu coloquei como header nesse facet da tabela, ele foi renderizado como um tr/th e foi colocado com span3. Tá? Então ele já setou para mim o tamanho que eu quero. Beleza? Olha só como é que ficou. Lista de alunos, fim da lista, cada coluna com o seu título, os dados e o xizinho que seria o rodapé da coluna. Peço que vocês agora pausem o vídeo, façam essa configuração na tabela, façam rodar e vejam como que ficou o HTML, vejam que realmente aquilo gerou cabeçalhos e rodapés na sua tabela. Mensagens. As mensagens em JSF elas são meio chatinhas de serem colocadas, mas elas funcionam muito bem. Tá? Essas mensagens, em geral, a gente quer que elas sejam apresentadas na resposta. Então, o usuário enviou, fez uma submissão para o meu ManageBean, aconteceu alguma coisa e eu quero que essa mensagem seja mostrada de alguma forma. Para criar uma mensagem, eu uso essa classe aqui, ó, FacesMessage. Essa classe FacesMessage tem um construtor onde eu passo uma string, eu consigo setar a severidade dela, que a gente não vai usar agora, e aí para adicionar essa mensagem, para ela ser mostrada na minha tela lá, quando eu der a resposta para o cliente, basta eu chamar isso daqui, facesContext.getCurrentInstance.addMessage, null, eu não vou colocar nada aqui, e a mensagem, isso quer dizer de quem que ela, de que componente que ela é, não vou colocar nada, e a mensagem que eu quero aqui. Para que uma tela mostre as mensagens,
essa tela tem que ter um H2.messages. Se ela não tiver isso daqui, o JSF não vai renderizar suas mensagens, ok? Então, o método addMessage recebe um string e um faceMessage. O string é para dizer de qual campo que a mensagem é, de qual componente, né, que ela é relacionada, e o faceMessage é a mensagem propriamente dita. O faceMessage tem um construtor com uma string que cria o faceMessage com a mensagem resumida. Tem um faceMessage que recebe duas strings, uma com a mensagem reduzida e outra com a mensagem detalhada. Eu posso colocar uma mensagem detalhada e também eu consigo controlar se eu quero mostrar a mensagem resumida ou a mensagem detalhada. E eu tenho a severidade, que eu posso setar se é uma informação, se é um aviso, se é um erro ou se é fatal. Para mandar mostrar as mensagens, se eu colocar um H2.messages, ele vai mostrar todas as mensagens. O messages com S vai mostrar todas as mensagens. Os atributos dessa tag, show detail e show summary, se eu quero ou não quero mostrar o detalhe e o sumário, tá? Lembra que eu mostrei aqui, ó? Detalhe, o resumo e o detalhado. Então aqui eu consigo controlar se eu quero quem eu quero mostrar. E aqui eu consigo controlar o CSS. E aqui é legal, ó, porque eu consigo controlar o CSS para mensagens de erro, mensagens fatais, mensagens de informação, mensagens de aviso. Tá? Eu consigo controlar qual é o CSS que eu vou aplicar para cada tipo de mensagem, para cada severidade de mensagem. Aqui tem um exemplo, H2.messages, tem um estilo da mensagem aqui e eu quero mostrar o detalhado true. E aqui tem um formulário com um botão que vai para criar mensagem, só para eu criar a mensagem e voltar para essa tela. No meu mensagem MB, né, no método criar mensagem, eu estou criando um faceMessage, setando a severidade e colocando a mensagem na fila para ser mostrada. Como não tem ação nenhuma, esse cara vai ficar, né, e esse método retorna void, ele vai ficar na mesma página. Como a mesma página vai ser mostrada, ele vai mostrar a mensagem de erro aqui. Então agora eu peço que vocês pausem o vídeo, façam esse exemplo de mensagem funcionar, deem uma brincada com os estilos aqui, tá? Tanto os estilos de cada tipo de mensagem e no show detail e show summary aqui, antes de continuar para a próxima parte do vídeo. O último assunto, repetição. Repetição é uma coisa bem simples de fazer. Eventualmente você tem uma lista de elementos e você quer repetir esses elementos fazendo alguma coisa, aí você usa a tag UI:repeat. A tag UI:repeat, ela tem dois atributos. O atributo value, que é a lista de elementos ou a coleção de elementos que ela vai varrer, e var, significa que o UI:repeat vai fazer um laço sobre esses elementos que você colocou em value, e a cada volta do laço ele vai pegar um elemento desses e colocar na variável var. E aí você consegue manipular essa variável var dentro do laço. Olha que tranquilinho aqui. Aqui você tem um H2.output text, tem o value aqui, vai mostrar aos alunos, aqui é só um texto para ser mostrado. Aí eu quero mostrar minha lista de alunos dentro de uma lista, an ordered list aqui, ó, o L/ol. Então o que eu faço? Eu coloco o LI/LI, que é quem efetivamente mostra cada aluno, dentro de um UI:repeat. Esse UI:repeat vai varrer os dados dessa lista alunos. A cada volta do laço, um aluno vai ser colocado na variável aluno, e aí eu mando mostrar o aluno.nome. Se vocês quiserem fazer esse exercício funcionar, peguem o ManageBean alunos MB que a gente fez anteriormente, que tem a lista de alunos, né, coloquem essa página junto e vejam essa repetição funcionar. Então eu peço que vocês, como finalização, façam esse exercício de repetição funcionar e vejam qual é o HTML que ele está gerando também.